É importante que nós passemos a aceitar o convite de nós nos desapegarmos do conhecido. E pode ser que tenhamos o sentimento de que nós estamos deixando algo para trás. Deixando para trás tudo que é valioso, mas isso não é verdade. Se nós não aceitamos as mudanças que aconteceram, nós não conseguimos realizar as mudanças em nós mesmos. Talvez as lágrimas dos sofrimentos lá do passado serviram como um colírio para nós vermos melhor e enxergarmos melhor a verdade. Então o passado pode nos ensinar, pode nos trazer informações úteis. E à medida que nós vamos cumprindo corretamente as nossas funções, novas decisões superiores vão sendo tomadas sobre nós e sobre os nossos novos caminhos. É natural que as experiências difíceis tenham trazido lembranças amargas na nossa vida, mas as boas lembranças também podem nos trazer os sofrimentos emocionais? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. A você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, ou a você que já me acompanha há algum tempo através dos meus vídeos, através das minhas lives. Então, para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é os bons tempos, os maus tempos e os nossos sofrimentos emocionais. Então, se nós estamos sentindo solidão, portando um semblante amargo, devido a pessoas queridas ou amigos queridos que partiram para outros caminhos, ou estamos sentindo solidão porque a aposentadoria nos afastou do trabalho profissional, ou estamos sentindo solidão devido a companheiros queridos que compartilhavam seus sorrisos conosco, partiram para outros planos de vida. Então, apesar de nós termos tido bons momentos, sentimos tristeza e podemos até pensar, bons tempos aqueles. É importante que nós passemos a aceitar o convite de nós nos desapegarmos do conhecido. E pode ser que tenhamos o sentimento de que nós estamos deixando algo para trás. Deixando para trás tudo que é valioso, mas isso não é verdade. As pessoas queridas ou os amigos queridos com quem compartilhamos sorrisos, alegrias, que partiram para outros caminhos, que partiram para outros planos de vida, é claro que sem dúvida nós preferiríamos ou gostaríamos que essas pessoas queridas estivessem próximas de nós. Mas elas seguiram suas rotas de vida e nem sempre coincidem com as nossas rotas de vida. E nós devemos lembrar que nada acontece por acaso. Então, com relação às pessoas queridas, nós devemos desejar que estejam bem, com saúde, felizes, aonde estiverem. E sentir gratidão a Deus e gratidão ao universo por eles nos terem proporcionado a oportunidade de convivermos juntos. Por termos passado por adversidades juntos, termos passado por momentos alegres juntos, por termos feito coisas juntos. E também de nós termos aprendido uns com os outros. Então, com relação à aposentadoria, que nos afastou do trabalho profissional e que talvez esteja fazendo com que nós sintamos solidão, é importante nós lembrarmos que quando nós nos aposentamos, deixamos amigos, colegas de trabalho, deixamos a rotina de ter aquele tipo de afazer diário. Porém, as amizades podem continuar.
Então, as atividades que nós realizávamos antes podem ser adaptadas em algo que nós podemos fazer sem precisarmos estar no nosso antigo local de trabalho. Ou podemos realizar atividades que nós gostamos, mas por algum motivo não estamos fazendo mais. E, principalmente, importante nós fazermos algo que nós sabemos fazer e que pode ajudar outras pessoas. O que faz com que nós continuemos tendo contato com outras pessoas, trocando experiências, trocando ideias, ampliando ou formando uma nova rede de relacionamentos. Lembrando que as coisas valiosas são aquelas que nós trazemos conosco na nossa memória, nas experiências que nós vivenciamos, nos aprendizados que nós colhemos, nas amizades que nós fizemos. Se nós ficarmos esperando pelo passado, ficamos esperando que o passado mude para termos um presente diferente, ou ficamos esperando que o passado volte como era antigamente, é algo que nós não conseguimos fazer com que aconteça. Eu, por exemplo, já assisti alguns filmes onde o herói morre no final. E alguns desses filmes eu assisti mais de uma vez. E até é engraçado, mas eu já me peguei torcendo para que o herói não morresse, mesmo já tendo assistido esse filme uma vez ou várias vezes e já conheci o final. Mas o final é sempre inevitável nesses casos, ou nesse caso do exemplo que eu dei. O herói morre no final. Então nós não conseguimos mudar o passado, nós não conseguimos trazer o passado de volta para o presente. É importante nós lembrarmos que o cenário da nossa vida muda constantemente. E às vezes nós ficamos presos em um cenário lá do passado. O que é diferente de nós narrarmos uma experiência lá do passado e trazermos as coisas boas para o presente, trazermos a essência da nossa vivência, trazermos a nossa experiência e compartilharmos com outras pessoas. Se nós não aceitamos as mudanças que aconteceram, nós não conseguimos realizar as mudanças em nós mesmos. Ou se nós não identificamos que as mudanças estão acontecendo, nós também não vamos conseguir realizar as mudanças em nós mesmos. Porém, conforme nós vamos percebendo que as mudanças aconteceram, que os tempos já não são mais os mesmos, e também vamos conseguindo aprender com as mudanças e fazer as mudanças dentro de nós mesmos, gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais também. E esse processo de mudança interior, de transformação interior, ele é lento, que ocorre pouco a pouco, a cada despertamento que nós temos, a cada despertamento que ocorre em cada aprendizado. Isso também ocorre de forma similar quando nós aprendemos a usar algum recurso de um aplicativo que nós temos instalado no aparelho de telefone celular. Acontece com frequência comigo quando estou aprendendo a usar um recurso novo no celular ou no computador, ou mesmo quando eu busco por livros ou vídeos e aprendo algo muito simples que facilita a minha vida ou que otimiza o meu tempo. Então a sensação que nós temos ao aprender a usar um recurso novo do celular ocorre de forma parecida quando nós aprendemos algo novo diante de uma mudança. Assim a vida fica mais leve, mas é necessário que nós estejamos abertos e disponíveis para esse aprendizado. Senão nós vamos continuar repetindo os mesmos sofrimentos. Tereza Ramos escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos. Gratidão. Ótima e semana abençoada a todos nós. Grandes ensinamentos. Muito obrigado. Boa noite, Tereza. Muito obrigado por você estar aqui também. Obrigado pelos comentários, pelo carinho. Maria Lígia Monteiro Pereira disse: boa noite. A esperança faz parte do ser humano. Isso aí. Boa noite, Maria Lígia. Que bacana isso que você escreveu. A esperança faz parte do ser humano. Muito obrigado pelo comentário, isso mesmo.
É a esperança que nos faz mover para frente também, né? Muito bacana. A Luísa Luz escreveu: boa noite, amigo Hugo Mizukami. Estou atenta às várias reflexões e experiências. Gratidão. Olha, boa noite, minha amiga Luísa. Muito bacana também o que você escreveu, que está atenta às várias reflexões e experiências. Muito obrigado pelo seu comentário. E gratidão a você também. Todos nós já deixamos a nossa infância para entrarmos na mocidade ou para nós entrarmos na juventude. E nós também já deixamos a nossa juventude para entrar na vida mais adulta. E assim por diante. Passamos por várias etapas, onde a cada fase da nossa vida nós passamos por bons momentos e também por desafios. E sabemos que nós não conseguimos trazer de volta aqueles bons momentos que nós passamos. Podemos ter na lembrança, mas repetir aqueles bons momentos nós não vamos conseguir trazer de volta. Porém, nós não perdemos os valores que nós adquirimos em cada etapa da nossa vida. Carregamos esses valores conosco para onde nós formos. E é importante nós prosseguirmos em direção aos nossos objetivos, prosseguirmos rumo ao cumprimento da nossa missão. E que missão é essa que nós temos para cumprir? Como nós somos seres humanos, a nossa missão é sermos cada vez mais humanos. É cumprir o nosso papel como ser humano, no local onde nós fomos colocados por Deus e pelo universo, para escrever a nossa história e contribuir para a melhoria do mundo à nossa volta. Então, com relação aos bons momentos, nós podemos e devemos nos lembrar deles com saudade saudável. Mas nós não podemos ter apego, porque o apego vai nos manter presos lá no passado. E é provável também que nos dias de hoje até rimos das dificuldades e dos desafios que nós passamos quando nós éramos mais jovens, ou pelos desafios que nós conseguimos passar mais recentemente. Então tem situações que nós rimos de nós mesmos, de forma sincera, ou rimos de algo que aconteceu de ruim conosco, e isso é um sinal que nós amadurecemos nesse ponto. Então no futuro, é provável que nós tenhamos também lembrança dos bons momentos que estamos vivendo, e tenhamos uma saudade saudável também. E é provável que, lá no futuro, passemos a rir de nós mesmos, quando estávamos passando pelos desafios atuais. Então, assim como nós conseguimos superar os desafios lá do passado, talvez nós olhemos esses desafios com simpatia nos dias de hoje. E que essa simpatia possa servir de incentivo para nós termos mais confiança em nós, em Deus e também no universo. Confiança também que nós vamos conseguir superar os desafios atuais, desde que nós não fiquemos presos lá no passado, por melhor que ele tenha sido. Então, se faz necessário que nós continuemos seguindo a nossa jornada com coragem, lembrando que a vida continua, lembrando que a vida segue. E lembrando também que as mudanças exteriores que aconteceram na nossa vida tiveram uma finalidade. Elas serviram para que nós também possamos realizar as nossas mudanças interiores, para que nós possamos nos transformar cada vez mais em pessoas cada vez melhores interiormente. E é importante também que nós procuremos expressar a nossa vida interior através da realização do trabalho, da prática do amor ao próximo, no nível que estiver ao nosso alcance, de acordo com o nosso nível de conhecimento, cumprindo assim o nosso papel no novo cenário da vida, onde vamos aprendendo e crescendo interiormente a cada novo cenário
que a vida nos oferece, nós cumprirmos o nosso papel, o nosso novo papel nesse novo cenário da vida. Assim, podemos aplicar na nossa vida o que nós aprendemos com as pessoas queridas, levando alegria, levando felicidade para as pessoas que nós mais amamos. E que nós possamos, através dessas ações, servirmos de exemplo, de coragem para as pessoas que nos observam, para as pessoas que se espelham em nós. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então fique à vontade para comentar ou fazer perguntas, ok? Que eu vou acompanhando aqui nos chats, no YouTube, Facebook e também no Instagram. Então, analisando a natureza, nós vimos que tem dias de muita chuva, tem dia que chove muito, ou às vezes chove por vários dias. Mas se nós buscarmos ter uma visão mais ampla, nós podemos ver que as águas da chuva podem trazer boas colheitas. Podem também ajudar no abastecimento dos reservatórios de água. Pode ajudar também na limpeza do ar, na limpeza do solo e assim por diante. Então tem uma série de benefícios que às vezes nós, vendo apenas muita chuva e ficarmos focados apenas na chuva, nós não vamos conseguir ver o todo, nós não vamos ter essa visão dos benefícios que a chuva nos traz. Isso é um exemplo que eu coloquei aqui da natureza. Então a natureza, se nós começarmos a analisar, ela traz vários exemplos para nós que nós podemos aplicar na nossa vida. Então da mesma forma, quando nós estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida, procuremos buscar por uma visão mais ampla nas alegrias que vão resultar do dever cumprido. E também, diante de alguma recordação amarga do passado, não nos prendamos a ela, porque o nosso fracasso lá do passado, ou a nossa perda lá do passado, ou os nossos erros lá do passado, possam ser para nós lições preciosas para nós podermos lidar com as adversidades de hoje. Por exemplo, talvez as lágrimas dos sofrimentos lá do passado serviram como um colírio para nós vermos melhor e enxergarmos melhor a verdade. E as provas que nós passamos estavam nos mostrando o caminho da paciência. E o caminho da paciência é algo que nós vamos conquistando ao longo das várias provas que aparecem no nosso caminho. As pessoas queridas que se foram para outras direções ou para outros planos da vida e que guardamos em nossa memória, foram presentes que nós recebemos de Deus e do universo para nos ensinar algo e também para nós aprendermos a desenvolver em nós mesmos o sentimento do verdadeiro amor. Então o passado pode nos ensinar, pode nos trazer informações úteis, assim como quando nós estamos dirigindo e olhando para o espelho retrovisor. Ele serve para que nós possamos estar cientes dos avisos, das advertências que estão atrás de nós, mas que nós devemos concentrar a nossa atenção para frente, como que olhando e dirigindo para o nosso futuro. Então, quanto mais ampla for a nossa visão de vida, mais entendimentos nós vamos ter das várias situações em que nós fomos colocados e dessa forma nós vamos ter menos sofrimentos emocionais também. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: suas palavras diminuem a angústia que procuram imprimir aos nossos dias. Que Deus nos abençoe. Olha, muito obrigado por suas palavras, Maria Lígia. Muito bacana, muito obrigado pelo seu comentário. Eu fico feliz também que os conteúdos dos vídeos estão te ajudando também a diminuir a angústia. Que bacana. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Eliana Ramos escreveu: é verdade, Hugo, já passei por situações muito difíceis que mudaram a minha vida para muito melhor. É uma questão de ver com outros olhos.
Isso mesmo, que bacana que você escreveu, Eliana. Isso mesmo, às vezes nós passamos por situações muito difíceis e a cada vez que nós passamos por situações difíceis, nós vamos nos fortalecendo, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos vendo o mundo com outros olhos. É como aquelas lágrimas que eu comentei há pouco, né? Que as lágrimas elas podem servir também para nós como um colírio, para nós conseguirmos ver melhor a verdade, para conseguirmos ver melhor a verdade dentro de nós. Isso mesmo, muito obrigado pelo seu comentário, Diana. Muito bacana. Obrigado por compartilhar sua experiência também. Então, nesse mundo em que nós vivemos, as mudanças vêm acontecendo de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito rápida. E o importante é que nós sigamos fazendo o nosso melhor a cada dia, em qualquer atividade em que nós estejamos envolvidos. Acontecem muitas mudanças que nós não estávamos esperando, porém que são necessárias na nossa vida. Como nada acontece por acaso, nós não podemos nos esquecer que tanto o local onde nós vivemos, quanto o local onde nós estamos, foram postos na nossa vida por um poder superior a nós, ou seja, foram colocados por Deus, foram colocados pelo universo. E à medida que nós vamos cumprindo corretamente as nossas funções, novas decisões superiores vão sendo tomadas sobre nós e sobre os nossos novos caminhos. Se nós prestarmos atenção nas ocorrências da nossa vida, a cada prova que nós superamos, a cada lição que nós aprendemos, uma nova prova aparece. Aparece também uma nova lição para que nós continuemos crescendo. E estas provas, essas lições e esse crescimento vão acontecendo à medida em que nós realizamos adequadamente as nossas atividades e cumprindo o nosso dever. Porque se nós ficarmos parados, nós não vamos conseguir sair do lugar. Nós não vamos ter o aprendizado necessário a cada prova, nós não vamos crescer com cada situação. Então, assim como na escola nós passamos nas provas para nós nos promovermos, para nós nos elevarmos de grau, na nossa vida também, a cada prova, nós somos promovidos para novos patamares de consciência. E gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais também. Então quero agradecer a todos e a todas por poderem acomodar seus horários, para poderem assistir a live, para poder assistirem também o vídeo. Muito obrigado. Então em qualquer aparelho ou em qualquer equipamento que nós pegamos, cada peça está em seu lugar e cumpre a sua função. Assim como em uma orquestra, para que a sinfonia aconteça de uma forma harmoniosa, cada instrumento atua de acordo com a sua função. Da mesma forma, cabe a nós cumprirmos também a função que foi atribuída para cada um de nós, na orquestra da vida. Em qualquer lugar onde nós estivermos, devemos cumprir a nossa função como ser humano, que cada um de nós é. A providência divina nos ajuda e nos dispõe de ferramentas à medida em que nós nos propomos a realizar nossa caminhada na jornada da nossa vida como seres humanos. E que ferramentas são essas? Por exemplo, nós encontramos na obra de Joseph Campbell, A Jornada do Herói, escrita pelo mitólogo Joseph Campbell. Ele é um pesquisador já falecido, e a obra mais famosa que ele publicou é O Poder do Mito, que também está disponível no YouTube para assistir. É uma entrevista que Bill Moyers faz junto com o Joseph Campbell. Bastante interessante as perguntas e as respostas. Então o Joseph Campbell nos ensina que o herói ele é uma pessoa comum, que segue a sua vida cotidiana, mas em determinado momento ele é convidado a desafios.
onde ele tem que passar por uma prova ou tem que passar por várias provas. A partir do momento que essa pessoa comum aceita o desafio e aceita as adversidades, muitos obstáculos vão aparecendo pelo caminho. Mas também, nesse caminho, vão aparecendo vários mestres que vão munir essa pessoa comum de poderes, de conhecimentos, de capacidades, para que ela possa superar cada dificuldade, à medida em que cada dificuldade vai aparecendo. Os mestres não aparecem todos de uma vez. Cada mestre aparece no momento oportuno e vai ensinar algo à medida em que essa pessoa comum continua a sua jornada no seu caminho. Então tem aquela frase que diz assim, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando nós estamos abertos ao aprendizado, as lições necessárias para nós naquele momento aparecem. Tudo aparece no momento oportuno, a partir do momento que nós damos abertura para isso. Assim, essa pessoa comum vai vencendo os obstáculos até que ele consegue chegar no final da jornada vitorioso, como um herói que vem conquistando níveis cada vez maiores de consciência sobre seus poderes interiores. Na nossa vida ocorre o mesmo, onde a partir do momento em que nós aceitamos os desafios, Deus e o universo vão colocar no nosso caminho pessoas que vão nos ajudar, que vão nos orientar a buscar os nossos potenciais interiores, onde vamos sendo munidos de conhecimento sobre nós mesmos, sobre as potencialidades interiores que nós achávamos que não tínhamos, ou que nós nem sabíamos que existia dentro de nós. Mas para que nós possamos vencer os obstáculos, para que nós possamos superar os nossos sofrimentos emocionais, nós precisamos primeiro aceitar o desafio com responsabilidade e honrar a nossa jornada de vida, ao invés de nós tentarmos afastar os sofrimentos. É importante nós acolhermos os sofrimentos e procurar compreender qual é o ensinamento que está embutido em cada sofrimento. Então, cada um de nós pode ser essa pessoa comum, descrita pelo Joseph Campbell. Fazendo uma analogia com a jornada do herói, nós podemos passar a ser um herói quando ajudamos uma outra pessoa em um trecho da sua história, quando passamos a ser uma bênção na vida da outra pessoa. E gradualmente vamos encontrando sentido na nossa vida também. E quando nós vamos encontrando sentido na nossa vida, vamos também compreendendo que todo o nosso passado, as coisas boas e as coisas ruins pelas quais nós passamos, foram importantes para que nós pudéssemos estar munidos de ferramentas para ajudar a superar cada sofrimento emocional. Então, a cada sofrimento que nós superamos, nós vamos aumentando o nosso nível de competência, aumentando o nosso nível de consciência e vamos também adquirindo mais confiança sobre nós mesmos, das coisas que nós conseguimos superar. E gradualmente os sofrimentos emocionais vão se diluindo. Marlene Guimarães Vieira escreveu: boa noite, pastor. Estou há 7 anos com depressão e numa live na internet, cujo título era Deus está na sua vida. Então eu falei, Deus não está na minha vida. Isso é blasfêmia contra Deus? Depois eu me arrependi amargamente. Os internautas ficaram furiosos comigo. Por favor, me responda. Perdi perdão? Tenho medo que não haja perdão. Muito obrigado pela sua pergunta, Marlene. Você comentou aqui, disse boa noite, pastor. Eu não sou pastor, eu apenas compartilho os meus conhecimentos aqui, tá? Muito obrigado também, Marlene, e obrigado pela sua pergunta. Então, com relação a essa live na internet que você acompanhou e comentou algo referente a Deus, depois se arrependeu e ficou com medo que não haja perdão, uma coisa muito interessante nessa sua pergunta é que às vezes nós achamos que Deus não perdoa.
Existem formas de nós entendermos que Deus não perdoa. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, Ele nos compreende. Da mesma forma como se nós vemos uma criancinha ainda engatinhando, de repente ela esbarra em alguma coisa e quebra algo nosso, nós não precisamos ficar culpando aquela criancinha, nós não precisamos perdoar aquela criancinha, porque nós não temos por que perdoar. Nós entendemos também que aquela criancinha não fez aquilo de propósito, que também, da mesma forma, Deus não precisa nos perdoar. Ele compreende a cada um de nós. Então Deus é amor. Então, como disse Jesus uma vez, vá e não peques mais. Então é importante que nós procuremos entender que Deus é amor, Ele só quer o nosso bem, Ele não vai ficar nos castigando, não vai ficar nos condenando, não vai ficar nos fazendo sofrer à toa, porque os sofrimentos que nós temos na nossa vida, somos nós mesmos que colocamos na nossa vida, através das ações que nós praticamos no passado. Então existe uma lei de ação e reação, é uma lei da física, onde toda ação provoca uma reação na direção oposta. Então, se nós batemos em uma parede, a parede vai devolver para nós a mesma força que nós aplicamos nessa parede. Então, nós também, quando agimos de alguma forma num determinado momento, em algum momento nós vamos ter a reação dessa ação que nós cometemos. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então é importante nós lembrarmos que Deus não precisa ficar olhando cada um de nós para ver cada um dos nossos erros. Existe uma lei que Ele colocou na natureza, que é a lei de ação e reação, onde nós vamos colher o que nós plantamos. E uma coisa muito importante nós lembrarmos é com relação a uma outra frase, também dita por Jesus. Ele disse assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós temos muitos erros, a cada prática do amor que nós realizamos, nós vamos cobrindo uma série de erros lá do passado. Então, por isso que é importante, cada vez que nós errarmos, procurarmos entender o nosso erro, corrigirmos o nosso erro e procurarmos ajudar cada vez mais pessoas. Então, quanto mais pessoas nós ajudamos, mais nós vamos cobrindo os erros lá do passado. Então, quando nós cobrimos o erro lá do passado, nós não vamos ter a reação de todas as ações erradas que nós praticamos. Nós vamos ter um amortecimento nesses erros lá do passado. Por isso é importante cada vez mais nós praticarmos o amor. Então pode ficar tranquila, Marlene, que Deus não precisa perdoar. Ele conhece a cada um de nós. Então assim, muitos mestres, inclusive Jesus, nos deixaram vários ensinamentos com relação a isso também. Tá ok, Marlene? Espero ter conseguido te ajudar. Mas obrigado pela sua pergunta. A Marlene Guimarães Vieira escreveu: obrigado a você, Marlene. Espero ter conseguido te ajudar também. Caso não tenha conseguido, por favor, continue comentando aqui que eu vou lendo todos os chats no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E a Elza Dias Nobuxiga escreveu aqui: penso exatamente assim, que Deus não precisa nos perdoar, e sim nós que temos que assumir nossas falhas e nos perdoarmos e agirmos melhor. Isso mesmo, Elza. Deus não precisa nos perdoar. É importante nós lembrarmos que Deus é amor e nós mesmos precisamos nos perdoar, né? Porque nós agimos de uma determinada forma com o conhecimento que nós tínhamos naquele momento. Mas depois de nós pararmos e deixarmos o nosso emocional de lado, e envolvermos o nosso racional, envolvermos o nosso consciente, envolvermos a nossa consciência, nós paramos para refletir melhor e vemos que aquela atitude que nós fizemos lá no passado não estava correta. Então vale aí uma reparação do erro, vale nós nos arrependermos. Então a palavra arrepender vem lá do grego
significa metanoia, significa mudar o pensamento. Então, quando nós nos arrependemos, mudamos a nossa forma de pensar e assim nós podemos agir de forma correta da próxima vez. Então, assim nós vamos aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. A cada erro que nós aprendemos, nós crescemos com a situação, né? Isso mesmo, Elza. Muito obrigado por você compartilhar também os seus pensamentos aqui conosco. Muito bacana, Elza. A Elza Dias não Chico escreve aqui. Obrigado, amigo. Obrigado a você, amiga. Muito bacana. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu: esse tema de hoje é fundamental. Diante dos desafios e sofrimentos, tendemos a resistir ao invés de adotar a atitude de aceitação. Não queremos enfrentar nossas fragilidades, mas agindo dessa forma, atrasamos o nosso crescimento. Precisamos aumentar a nossa capacidade de lidar com as nossas frustrações, medo e desamparo. Muito obrigado pelo seu comentário, por compartilhar conosco também as suas reflexões. Muito bacana e muito profundo e muito pertinente também tudo que você escreveu. Muito obrigado, Patrícia. Isso mesmo. Então, cada vez mais nós vamos aprendendo a lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos e também com o nosso desamparo. Então, gradualmente nós vamos aprendendo e crescendo com cada situação. Maria Lígia Monteiro escreveu aqui, aliás, postou um emoji, joinha, obrigado Maria Lígia. Matilde Porto escreveu: amigo Hugo, hoje, graças, estamos juntos nesse abençoado momento. Obrigada por deixar gravado, eu assisto suas lives 2 vezes. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo. O Senhor é um ser de muita luz. Deus te abençoe infinitamente. Olha, muito obrigado pelo seu comentário, por suas palavras de carinho também, Matilde. Muito obrigado. E bacana também que você escreveu aqui, que assiste a minha live 2 vezes. Olha, isso é bastante importante, né? Bastante interessante. Porque às vezes eu leio várias vezes o mesmo livro, assisto várias vezes o mesmo vídeo, assisto várias vezes o mesmo filme, para que eu possa assimilar melhor a essência que tem cada item que eu estou assistindo, que eu estou lendo. E cada vez que eu leio alguma coisa de novo, eu percebo algo que eu tinha deixado para trás na primeira leitura. E assim eu vou aprendendo cada vez mais. Isso mesmo, muito bacana que você escreveu, Matilde, que você assiste a live 2 vezes, muito bacana. E você escreveu também: o Senhor é um ser de muita luz, Deus te abençoe infinitamente. Olha, muito obrigado pelo carinho também, Matilde. Mas não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de você mesmo. E todos nós somos um ser de luz, cada um de nós podemos ser um ser de luz no local onde nós fomos colocados, para iluminar aonde nós fomos colocados, aquela região, dentro do nosso raio de ação. Por exemplo, se nós estivermos numa escuridão total, e pegarmos um palito de fósforo e acendermos, aquela pequena chama vai iluminar uma determinada área. Se nós pegarmos esse fósforo, que já está aceso, e acendermos uma vela, nós vamos iluminar um ambiente maior. E se pegarmos, por exemplo, uma lanterna, ela vai também iluminar um ambiente maior ainda. Então, cada vez mais nós podemos levar luz em qualquer lugar onde nós estivermos. Levar nossa luz, mesmo que a nossa luz seja do tamanho da luz de um fósforo, do tamanho de uma chama de um fósforo, que nós possamos iluminar cada local. Se cada uma das pessoas puder fazer isso, nós vamos estar iluminando vários pontos, não só aqui no Brasil, mas no planeta inteiro. E vamos ver vários pontos de luz para quem olha de fora do planeta Terra. Então isso é uma visão muito bacana que cada um de nós podemos ter. Então nós podemos ser um ponto de luz dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, na igreja que nós frequentamos, no local da sociedade onde nós estamos, em qualquer lugar nós podemos ser esse ponto de luz. Mas muito obrigado pelo carinho, Matilde.
E Deus abençoe a todos nós também, grandemente, né? Obrigado, Matilde. Então, por mais que nós tentemos acertar sempre, é natural que os nossos erros apareçam na nossa vida. E nesses momentos é importante que nós não desistamos da nossa jornada, porque quando nós fazemos isso, nós ficamos presos na culpa, nós ficamos presos nos tropeços, ficamos presos nas quedas. Eu assisti um filme uma vez, o Batman Begins. Batman Begins, por exemplo, é um filme que eu assisti mais de 10 vezes. Olha só que bacana, cada vez que eu assisti, eu fui captando, fui colhendo um ensinamento diferente. Então tem um determinado momento do filme que o Bruce, quando ele era criança, ele cai em um poço. E depois quem o ajuda é o mordomo. E ele pergunta para o Bruce, Bruce, por que nós caímos? E ele responde, para que nós possamos nos levantar, para que nós aprendamos nos levantar. Então o mordomo era muito inteligente e ele passou vários ensinamentos também para o Bruce e também para mim, através desse filme. É muito bacana nós assistirmos o filme, cada filme, e colhermos a essência do filme, colhermos os bons ensinamentos de cada filme. Então, cada vez que nós desistimos da nossa jornada, ficando presos na culpa, ficando presos nos tropeços da nossa vida, nas nossas quedas, isso faz com que nós fujamos das nossas responsabilidades, das responsabilidades que nós assumimos de realizar as nossas tarefas. Por exemplo, um atleta, um corredor que está participando de uma corrida com obstáculos, caso ele tropece e caia, o natural é que ele se levante e continue correndo. Ele está fazendo jus ao que ele se propôs a realizar, que é a corrida. E também está honrando as pessoas que estão torcendo por ele. Então é importante que nós sejamos sinceros para conosco mesmos, firmes da decisão que nós tomamos em aceitar o desafio, para que nós tenhamos a consciência tranquila que estamos fazendo o nosso melhor, fazendo jus ao que nós nos propomos a realizar como seres humanos. Pois assim como tem as pessoas que estão torcendo por cada esportista, por cada corredor, também tem pessoas que estão torcendo por nós, assim como Deus e o universo também estão torcendo por nós. Então essa forma de pensar nos leva a agir, nos leva a nos movimentar e a participar das mudanças que estão acontecendo na nossa vida, o que nos leva a crescer interiormente, a nós nos tornarmos cada vez mais resilientes frente às adversidades e gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Então assim eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir também. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Eu espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo.
Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. E vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã, nós postamos um vídeo bem curtinho, com reflexões, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. E esses vídeos são postados no Facebook e também no YouTube, todos os dias às 7 horas da manhã. E dessa forma que nós possamos também colher algo que fizer sentido para nós e possamos aplicar na prática, no nosso dia a dia. Quanto mais rápido nós colocarmos em prática, melhor nós vamos estar absorvendo cada coisa que fizer sentido. Vamos estar assimilando melhor cada ensinamento. Temos também um comentário. Eliana Ramos escreveu: muito bom, parabéns, gratidão. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado pelo carinho, gratidão a você também, Eliana. Matilde Porto escreveu: gratidão por tudo. Gratidão a você também, Matilde, muito obrigado. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite a todos e obrigada pelos preciosos ensinamentos. Boa noite, Patrícia, muito obrigado por suas palavras também. Eu quero aproveitar também e desejar boa noite para todos vocês, que todos tenham uma noite abençoada, uma noite tranquila, serena, que nós possamos ter uma noite reconfortante, revigorante, que nós possamos dormir com boas reflexões e possamos despertar amanhã mais fortalecidos, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita paz no coração. E que essa noite ela possa se replicar durante as outras noites da semana também. E aproveito também para te desejar uma excelente semana abençoada, com muita paz, com muita luz, com muito amor e boas reflexões. Então assim vamos encerrando mais uma live. De novo, muito obrigado. Então boa noite.